A paz do Senhor. Hoje eu quero mais uma vez compartilhar uma palavra de Deus para as vossas vidas e para a minha vida. Hoje nós vamos falar algo muito importante. Hoje nós vamos falar algo que vai confrontar claramente a sua vida e a minha vida. Nós vamos falar algo muito importante a respeito da salvação e o propósito da salvação. Que o Senhor venha falar com todos, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração em nome de Jesus. A minha oração é que esta palavra ela tenha impacto na sua vida. Que esta palavra ela venha jogar por terra toda a falsa convicção, tudo aquilo que não é de Deus, toda a cegueira espiritual, e que esta palavra venha mover você verdadeiramente ao propósito de Deus, à vontade de Deus. Amém? Você que pode, abra comigo a sua Bíblia. Vamos ler então a carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler no capítulo 10, do versículo 13 até ao versículo 15, até a parte A. Amém? Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 15. E a palavra de Deus então nos diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Versículo 15, só a parte A. E como pregarão se não forem enviados? Louvado seja Deus. Esta é a nossa palavra. Este é o nosso texto. Primeiramente, aqui nós temos o apóstolo Paulo, o escritor desta carta, o escritor deste texto. E então Paulo, neste texto, ele é muito claro em afirmar então que todos os que invocam, que todos os que clamam, que todos os que buscam podem ser salvos. Por outras palavras, então Paulo está dizendo: todos os povos, todas as raças, todas as línguas, todas as etnias podem ser salvas. Todos então têm a oportunidade de invocar o nome de Jesus para a salvação, para serem salvos. É só invocar por Ele, é só clamar por Ele, é só buscar Ele. Mas a pergunta é: como? Como invocarão aquele em quem não creram? Como invocarão então aquele que não acreditaram? Não invocaram porque não creram. Não invocaram porque não creram. Mas então a verdadeira pergunta é: e porquê é que eles não creram? Porquê é que eles não creram? Como então vão crer? Como então vão acreditar em quem não ouviram? Como vão crer? Como vão acreditar em quem não ouviram? Será então que eles não invocaram? Será então que eles não clamaram? Será então que eles não buscaram porque talvez nunca ouviram? Mas a pergunta é: porque é que eles nunca ouviram? Como então eles podem ouvir se não há quem pregue? Então a pergunta é: quem vai pregar? Quem vai fazer isso? Quem está então encarregue deste ministério de testemunhar, de ministrar, de pregar? A igreja. Os discípulos de Jesus, homens e mulheres. O papel da igreja, homens e mulheres, é ensinar, é partilhar, é dar, é instruir o pecador a crer em Jesus, instruir então o pecador a crer no Evangelho, instruir então o pecador a invocar o nome de Jesus para a salvação, para então que o pecador venha buscar então o nome do Senhor para ser salvo, para ser então alcançado. Mas como pregarão se não forem
enviados. Mas então, se você um dia ouviu, se você então um dia creu, se você então um dia invocou Jesus para ser salvo, para ser salvo, se um dia você invocou Jesus para ser salvo, então você um dia conheceu Jesus. Então você um dia foi encontrado ou encontrada por Jesus. Então você um dia foi perdoado por Deus através de Jesus. Então você um dia ouviu o Evangelho. Então você um dia ouviu a mensagem da cruz. Então você um dia ouviu a maior mensagem, a maior prova de amor de Deus pelo homem, através do Filho Jesus. Através então no ato de sacrifício da cruz para salvar os pecadores. Então isso significa que você foi alcançado e alcançada. Isso significa então que você foi perdoado ou perdoada, regenerado ou regenerada, salvo e salva. E quando então eu não sou alcançado, quando então eu não sou perdoado, quando então eu não sou reconciliado, logo então eu não posso assumir um cargo que eu desconheço, porque eu nunca criei, porque eu nunca ouvi, porque eu nunca acreditei. Mas quando eu ouço é diferente, quando eu creio é diferente. Quando eu ouço, quando eu creio, logo então eu sou alcançado. A misericórdia e a graça de Deus vem sobre a minha vida. E isso me faz então ser salvo. Graça de Deus. Logo então eu fui chamado e escolhido por Deus. A obra de salvação então ela me alcançou. E quando essa obra me alcança, ela me diz claramente aquilo que eu preciso fazer depois, aquilo que eu tenho que fazer depois, a maneira como eu devo agir depois. Se eu então fui alcançado, se eu então fui salvo, logo então agora eu sou chamado para pregar. Logo então agora eu sou escolhido para testemunhar do Evangelho, para proclamar a salvação aos pecadores, os quais então estão hoje na ignorância, assim como um dia eu estive, até ouvir então o Evangelho de Cristo, até ao dia que eu fui alcançado pelo Evangelho, sendo então levado a invocar, a clamar, a buscar Jesus para salvação, para a minha salvação. Então, a maior evidência da obra de salvação na vida de um pecador é que esse homem que é salvo, a partir daquele momento, ele começa então agora a se preocupar com as outras pessoas, com a salvação das outras pessoas, com a situação da perdição da alma das outras pessoas, da eternidade delas. A pessoa salva, ela quer. A pessoa salva, ela deseja a salvação das outras pessoas. Ela deseja pregar. Ela quer pregar. Ela prega. Ela evangeliza. Ela ama os pecadores. Ela quer salvar as vidas. Ela quer então salvar vidas. O seu maior propósito da vida não é carros, não é casas, não é riquezas, não é luxúrias, não é bens materiais, mas é a salvação de vidas. O que move ela, o que move a sua vida é homens e mulheres, é almas. O que move o coração dessa pessoa é almas, é salvação de vidas, é levar então homens e mulheres a Cristo, a crer em Cristo, a ouvir o Evangelho de Cristo, porque só assim elas poderão ser salvas, porque só assim elas poderão crer e ser alcançadas e salvas pelo Evangelho de Cristo. Esta então é a maior evidência de uma pessoa salva. O seu desejo é salvar o maior número de pecadores, é pregar para o maior número de pecadores. Se eu me calar, se eu me esconder, se eu não pregar, se eu não testemunhar, se eu não abrir a boca para falar de Jesus e do seu Evangelho de salvação, então eu estou negando Jesus. Então eu estou rejeitando completamente Jesus. Eu estou então negando completamente a minha salvação. E o pior de tudo é que se eu estiver fazendo isso, o pior de tudo é que se eu fizer isso,
eu só estou mostrando que eu não sou uma pessoa salva. Eu posso me achar salvo, mas eu estarei a me enganar a mim próprio. Eu estarei a me enganar a mim mesmo. E se eu me calo, significa então que outros não vão ouvir. E se não ouvirem, como podem crer naquilo que não conhecem? Impossível. Crer então naquilo que nunca ouviram. Crer então naquilo que é desconhecido para eles. O que significa então que estas pessoas, se não ouvirem o Evangelho, nunca vão crer. E se nunca virem a crer nele, então nunca serão salvas por ele. Porque quando o homem ouve o Evangelho, é-lhe dada então a oportunidade de ele crer em Cristo, de ele invocar o nome de Jesus para a salvação e redenção. Estas pessoas, elas nunca invocarão aquilo que não sabem e aquilo que não conhecem. Por isso, em nome de Jesus, se nós somos salvos, se você é salvo, se eu sou salvo, se nós somos salvos de verdade, a verdadeira salvação, nós precisamos entender que a verdadeira salvação, ela vai nos mover aos perdidos, aos pecadores, aos cativos. Se nós somos salvos, então o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, ele vai nos levar completamente aos pecadores, aos cativos. O Espírito Santo, ele vai nos levar completamente a amar essas pessoas que estão lá fora. Essas pessoas, o Espírito Santo vai nos levar então a lutar por a alma delas, a orar por elas, a interceder por elas, a pregar para elas, a anunciar então a única maneira de elas serem salvas, que é então através de Cristo, que é o único caminho, a única verdade e a vida, que é então o único passaporte para o céu, a única então maneira de nós passarmos para o outro lado sem perecer no inferno, porque Cristo é a ponte, porque Cristo é a verdadeira ponte que nos leva ao céu, ao reino de Deus. Que o Espírito Santo venha falar consigo através desta palavra e que nós possamos realmente, se nós nos dizemos salvos, se nós achamos que nós somos salvos, então a nossa verdadeira motivação, o nosso verdadeiro propósito tem que ser alcançar vidas, tem que ser pregar, tem que ser testemunhar, tem que ser ao cativo, tem que ser, nós temos que ter então paixão pelas almas, paixão pelos pecadores. Que o Espírito Santo venha falar consigo em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa abençoar a sua vida poderosamente e que esta palavra ela tenha impacto. Ela leve você para mais perto de Deus. Ela leve você ao pecador. Ela leve você ao cativo. Ela leve você ao doente. Ela leve você a ser hospitaleiro, a você ser servo. Em nome de Jesus.